Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que nós estamos em pé, abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, vamos ler do 6 ao 8. Minha versão é a nova versão transformadora, NVT, mas não tem grandes diferenças aí da versão que normalmente os irmãos usam, é apenas para uma leitura um pouco mais entendível para o nosso dia. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e de Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. Amém? Pode se assentar. Nós vamos refletir um pouquinho nesses 3 versículos. Mantenha aí sua Bíblia aberta. E vamos falar 3 marcas que nós devemos enxergar em uma igreja, né? Nós vemos aí o exemplo da igreja de Tessalônia. Tá bom? Atos 17 narra o evangelho chegando em Tessalônica. Muitos judeus e gregos creram na mensagem que Deus trouxe àquela cidade através de Paulo e Silas, né? Nós sabemos que o evangelho chegar em Tessalônica foi um grande avanço para o evangelho, porque era uma região muito estratégica para o evangelho se espalhar. Porém, alguns judeus, né, movidos por inveja, eles causam um tumulto com a multidão que estava recebendo a Jesus, e eles causam um tumulto com outra multidão para prender Paulo e Silas. E aí eles invadem a casa de Jason. Jason era o homem que estava estava hospedando Paulo e Silas em sua casa. E eles chegando na casa de Jason para prender Paulo e Silas, eles não encontram Paulo e Silas ali, né? Mas aí eles se satisfazem com os que estão ali mesmo. Então eles vão lá e arrastam Jason e os outros irmãos que estavam com ele ali na casa e os levam para fora e o apresentam diante do conselho da cidade. E eles gritavam, acusando Jason e aqueles homens da seguinte forma. Atos 17, vamos lá, Atos 17, versículo 6, eles acusavam da seguinte forma, olha só: aqueles que têm causado transtornos no mundo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. Versículo 7, e Jason os recebeu em sua casa, são todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Olha só que interessante. Vejam como eram conhecidos os primeiros cristãos. Eles eram conhecidos como os que têm causado um transtorno no mundo todo. Ou, como dizem as versões, né, ao meio da Revista Corrigida, eles têm causado um alvoroço por onde eles passam. E, para mim, o que eles usaram como acusação soa como um elogio. Por quê? Porque mostra a relevância e o impacto que o evangelho estava causando no mundo civilizado daquela época, em tão pouco tempo. E a acusação que eles estavam fazendo, causar um transtorno ou alvoroçar, era uma expressão muito forte naquela época. Era uma expressão acusando os cristãos de causarem rebelião contra o Estado. Quando eles falavam que eles estavam alvoroçando o mundo, era uma das ofensas mais graves que se podia fazer aos olhos do governo romano. E olha que interessante, os que estavam acusando Paulo e Silas estavam politizando o evangelho. E isso fica mais claro ainda com o restante da afirmação que eles fizeram. Eles falam: são todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Mas eles estavam equivocados, meus irmãos, porque a batalha da igreja não é contra o Estado, a batalha da igreja é contra o pecado. O inimigo de Paulo e Silas não era o Império Romano, o inimigo nosso atualmente não é o Império do Brasil, o nosso inimigo principal, sabe quem é, meus queridos irmãos? É o Império das Trevas. Cristo não veio desfazer as obras de César.
Cristo veio, segundo 1 João 3,8, Ele veio para desfazer e destruir as obras do diabo. Essa é a nossa luta, e é por isso que realmente, por onde a igreja passa, a igreja causa transtorno, causa alvoroço. Sabe por quê? Porque vidas são transformadas, vidas são curadas, vidas são restauradas, salvas, e deixam de servir ao Deus deste mundo, ao rei desta terra, e descobrem finalmente que existe um outro rei, um tal de Jesus, que dá vida verdadeira, que dá liberdade, que traz a verdadeira paz. E é isso que está acontecendo em Tessalônica. Deus estava restaurando vidas. Olha que bonito. Restaurando vidas em Tessalônica através da pregação do Evangelho. Mas o inimigo se levanta contra Paulo e Silas e contra os que estavam recebendo essa mensagem. E sempre foi assim com a igreja. A igreja nasceu debaixo de perseguição, cresceu debaixo de perseguição, se espalhou no mundo debaixo de perseguição, alcançou o mundo todo sendo perseguida, e até hoje, meus irmãos, permanece em estado de alerta. Agora, se coloque no lugar dos irmãos de Tessalônica, esses primeiros cristãos que receberam primariamente a palavra de Deus, os pioneiros do Evangelho ali ao receber a palavra de Deus, tinham acabado de crer no Evangelho, e eles veem Paulo e Silas, aqueles que haviam pregado a eles, aqueles que haviam anunciado o Evangelho a eles, e ele vem Jason e outros irmãos que tinham recebido esses homens, sendo perseguidos, sendo acusados, sendo pressionados, oprimidos. Se coloque no lugar desses irmãos, se coloque no lugar desses que primeiro creram na mensagem, vem dos seus líderes, aqueles que pregaram a mensagem que eles creram, sendo perseguidos, vem daqueles que acusaram, aqueles que receberam, aqueles que lhes pregaram, sendo perseguidos. Se coloque no lugar desses irmãos. Você acabou de receber a Cristo, e vê que seguir a Cristo é perigoso demais. O que você faria? Sabendo que o que você crê agora pode te levar talvez a perder a sua liberdade, pode te levar a perder os seus direitos na sociedade. Qual seria a nossa reação se nós estivéssemos em Tessalônica? Qual seria a nossa reação se soubéssemos que crer no Evangelho, meus irmãos, pode nos privar de ter contato com a nossa família, como é o caso dos irmãos no Irã? Quem se converte no Irã, ele perde o contato com a família. O que eu e você faríamos? Sabendo que tudo isso acontece. E essa é a realidade de muitos irmãos, não somente no Irã, na Nigéria, na China. Essa era a realidade da igreja de Tessalônica. E foi neste contexto que eu estou apresentando aos irmãos que eles receberam o Evangelho. Por isso que nós lemos e Paulo os escreve. Assim, versículo 6, de 1 Tessalonicenses 1. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, olha isso que lindo, eu acho isso maravilhoso. Vocês receberam a mensagem com alegria. Olha só, mesmo nesse contexto totalmente caótico e contrário ao Evangelho, eles receberam a mensagem com alegria. E essa é a primeira característica de uma verdadeira igreja. A igreja do Senhor recebe a palavra de Deus com alegria, independentemente das circunstâncias. Precisamos, por quê? Porque é muito fácil, meus irmãos, receber a mensagem do Evangelho quando está tudo bem. É muito fácil ou receber um falso evangelho, que é pregado em muitos lugares por aí, que se você vier a Cristo, os seus problemas acabaram. Pare de sofrer, pare de ter problemas, não, venha a Cristo, você não vai ficar mais doente, você será próspero financeiramente. E esse tipo de mensagem, ele faz o quê? Arrebata, arrasta multidões. Agora, receber a mensagem do Evangelho no contexto dos Tessalonicenses, era receber também a certeza de que isso não te traria benefício algum, humanamente falando. Pelo contrário, receber a Cristo em sua vida nessa igreja, neste local, nessa cidade, era a certeza que, na melhor das hipóteses, você seria rejeitado apenas na sociedade. Isso se você não fosse preso ou se você não fosse morto. Além de verem Paulo e Silas sendo perseguidos, Jason e outros irmãos sendo presos, eles foram avisados por Paulo. Olha só, não foi por falta de aviso, não foi por falta de verem. Paulo fala para eles, está vendo o que está acontecendo conosco? Vocês serão os próximos.
Imagina, quem tem coragem de crer nesse tipo de mensagem perigosa, meus irmãos? Em 1 Tessalonicenses 3:4, olha o que Paulo fala. Paulo fala: quando eu ainda estava com vocês, quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu. Como bem sabem, olha só, Paulo profetizou, deu uma profecia sobre a vida deles. Falou: vai acontecer problema na vida de vocês. E se cumpriu. Se tem uma promessa que se cumpriu de Cristo, é: no mundo tereis aflições, não é verdade? Oh glória, essa promessa sempre se cumpre, sempre parece que tem problema, né? Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Cristo disse. Ele tem a mensagem de esperança também, perceba. Então eles viram Paulo ser perseguido, viram os que receberam a Paulo sendo perseguidos, e aí eles são avisados: tem certeza que vocês querem crer nisso, porque vocês serão os próximos. Paulo não faz falsas promessas para essa igreja. Antes de ir embora ele fala: tem certeza, vocês querem receber a Jesus, porque olha, isso vai trazer problemas. E seguir a Cristo, meus irmãos, precisa ser uma decisão dessa forma. Não pode ser uma decisão impensada. Não pode ser uma decisão irracional. Antes de seguir a Cristo, eu e você precisamos calcular o custo de segui-lo, para tomar essa decisão. Por isso que lá em Lucas 14, vemos que certa multidão seguia Jesus. De repente Jesus se volta para aquela multidão e fala: olha só, se alguém que me segue amar mais o pai, amar mais a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs, e até mesmo a sua própria vida, do que amar mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Olha isso que interessante, imagina o impacto dessas palavras para as pessoas daquela época que estavam ouvindo a Jesus. E aí Jesus não para por aí, ele continua: e se você quiser realmente ser o meu discípulo, além de ter que me amar sobre todas as coisas, você vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. Se você não fizer isso, você não pode ser o meu discípulo. Imagina, e para aquela época, tomar a cruz não era carregar a sogra, né? Igual a gente pensa muitas vezes: aqui é a minha cruz. Ou é o meu chefe, nossa, o meu chefe é a minha cruz que eu tenho que carregar a minha vida toda. Não. A cruz naquele momento, quando Jesus estava falando de cruz, Cristo não estava falando de problemas apenas. Quando Jesus fala: tome a sua cruz, Cristo estava dizendo: para me seguir, você precisa estar disposto a entregar a sua vida por mim. Como eu irei fazer? Será que você está disposto? E aí em seguida Jesus usa o exemplo de alguém que vai construir uma torre, mas não calcula o custo antes. Por isso, meus irmãos, nós precisamos seguir a Cristo sim, mas pensar antes e calcular o custo que é seguir a Cristo Jesus. Realmente a salvação é de graça, realmente é pela fé, realmente sim, mas eu e você temos que entender que existe uma responsabilidade sobre a igreja do Senhor, e seguir a Cristo pode ser perigoso. Graças a Deus, na nossa nação, nós ainda não passamos isso. Graças a Deus não estamos em escalas tão grandes como está em outros países, como eu já citei. Mas e se chegar esse dia, meu irmão? Se chegar o dia em que realmente, como em Tessalônica, crer no Evangelho irá me privar da minha liberdade de ir e vir. Crer no Evangelho talvez me prive de ver a minha família. Até que ponto eu e você estamos dispostos a nos entregar a Cristo Jesus? Porque a gente vive pedindo mais de Deus. A gente vive pedindo: Deus, me dá mais de Ti. Eu quero mais da Sua presença. Eu quero mais das Tuas bênçãos. Eu quero mais do que o Senhor pode fazer. Mas e quanto nós estamos dispostos a nos entregar a Ele? Ser cheio do Espírito Santo não é tanto o quanto nós temos de Deus, mas é o quanto Deus tem de nós. Até que ponto nós estamos dispostos a entregar a nossa vida? Ou seja, para ser discípulo de Jesus, não dá para se entregar pela metade. Não dá para entregar parte da minha vida. Viver o Evangelho exige tudo de nós. E aí Paulo, ele diz aos Tessalonicenses: apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria. E sofrimento aqui, etimologicamente, é a mesma palavra usada para prensar e esmagar uvas. Olha só, Paulo estava dizendo que eles estavam sofrendo, passando por uma pressão esmagadora por servir a Cristo, mas apesar disso receberam a mensagem, e não receberam de maneira triste, não receberam pensando no que aquilo poderia acarretar. Eles receberam, meus irmãos, a mensagem com alegria. E é isso que nós precisamos fazer: receber a mensagem com alegria, independente da circunstância. E esse receber aqui é segurar, é abraçar a mensagem. E para eles, abraçar o Evangelho de Cristo custou muito. Significou, além de uma mudança total de vida, que é a premissa, eles passaram a ser odiados por aqueles que estavam ao redor deles. Começaram a ser odiados por aqueles que antes eram amigos, os seus compatriotas, e passaram a correr risco de vida. Até onde você está disposto a ir por Cristo? Calcule o custo. Nós precisamos entender que a glória do Evangelho não está em outro lugar a não ser na cruz.
A glória do Evangelho está totalmente na cruz, está nos sofrimentos de Cristo. E mesmo sendo pressionados, a igreja de Tessalônica ouve a mensagem, abraça a mensagem e sofre pela mensagem. É o que Paulo disse em Filipenses 1:29. A vocês foi concedido o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Crer em Cristo, perceba, irmão, é um privilégio. E padecer por Ele, um privilégio maior ainda. E a igreja de Tessalônica tinha entendido esse privilégio, porque Paulo diz que apesar dos sofrimentos que eles passaram, por causa do Evangelho, eles receberam a mensagem com alegria. Eles haviam entendido qual privilégio é sofrer pela causa de Cristo. Apesar das tribulações, eles possuíam uma alegria. E aí você deve estar se perguntando, por quê? Por que, irmão Rafael? Apesar das tribulações, eles possuíam uma grande alegria. Versículo 6, nós já lemos. Receberam a mensagem com alegria que vem de quem, meus irmãos? Do Espírito Santo. Essa alegria vem do Espírito Santo. E essa é a grande diferença da igreja para o mundo. Essa é a grande alegria do Espírito Santo para a alegria do mundo. Porque o mundo celebra a carne, o mundo celebra a alegria, supostamente, a festa, mas a alegria do Espírito Santo não se dá por circunstâncias e situações que estão acontecendo ao nosso redor, pois já é uma realidade que estabeleceu-se no nosso interior, independente do que esteja acontecendo ao meu redor. Se eu tenho a alegria do Espírito Santo, meus irmãos, eu sou feliz no meio da tribulação. Porque a alegria do Espírito Santo ela não depende do que acontece no meu exterior. Por isso, mesmo sendo pressionados, a igreja de Tessalônica continuava alegre, continuava feliz, porque a alegria deles dependia exclusivamente do Espírito Santo. E isso não quer dizer que o crente gosta de sofrer, tá bom? Mas nós podemos uma escala de valor diferente do mundo. Paulo disse aos Filipenses: para o mundo, vamos falar assim, eu não sei o que é viver, mas para mim, o viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro. A minha escala é diferente da do mundo, a minha escala de valor é diferente, por isso que Jesus disse em Mateus 5, do 10 ao 12, é irônico pensar isso, mas Jesus fala isso, olha o seguinte que ele fala: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrem zombaria e perseguição, e quando outros mentirem disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, olha só, e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. É por isso que a igreja de Tessalônica se alegrava, porque eles sabiam que ali na terra eles estavam sendo esmagadas, mas lá no céu, aleluia, eles tinham uma recompensa preparada pelo Senhor deles. Por isso eu e você somos felizes quando somos perseguidos, pois o que valorizamos não é passageira. Nossa alegria, minha alegria, sua alegria, meus irmãos, está no céu, está na eternidade, está na glória do Senhor. Uma das passagens que mais me constrangem é Atos 5, porque os apóstolos estavam pregando o Evangelho, a multidão dos que criam em Jesus estava aumentando, né? Deus estava dando grandes resultados extraordinários através da pregação do Evangelho. Muitos eram curados, eram libertos pelo poder de Jesus. Esse poder de Jesus fluía através dos apóstolos, milagres, maravilhas estavam acontecendo. E o que acontece? Por causa dessa manifestação do reino de Deus, eles são presos, humilhados, escorraçados, ameaçados, açoitados. E aí vai o versículo que me constrange, Atos 5:41, porque depois eles passarem tudo isso, o que acontece? Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. O ser humano não gosta de passar humilhação. Onde está alguém aqui que gosta de passar, de ser humilhado? Mas, meus irmãos, que alegria e que privilégio é saber que nós podemos um dia ser humilhados pela causa de Cristo. Porque se eu sou e se você é humilhado pela causa de Cristo, nós estamos seguindo os passos do nosso Mestre, que em nenhum momento veio para buscar exaltação própria. Ele disse: olha só, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. E aí Paulo lembra a gente em Filipenses, em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não levou em
consideração ser igual a Deus, mas o que ele fez? Assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seguir a Jesus é seguir um caminho de humilhação aqui na terra, é seguir um caminho de sofrimento, talvez aqui na terra, mas uma certeza de glória lá nos céus, porque Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala: vocês tinham bons exemplos para seguir, vocês seguiram o nosso exemplo, e principalmente o exemplo do Senhor Jesus. E a igreja de Tessalônica, tendo bons exemplos para seguir, agora esses bons exemplos eram referência dele, mas logo eles também se tornam referência para outros irmãos. Por isso que lá a gente vê aí no versículo 6, versículo 6 e 7, vamos ler novamente, o 7, perdão. Com isso, olha só, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como em Acaia. Olha isso que interessante. Primeiro eles seguiram o exemplo de Paulo e de Jesus, e agora eles se tornaram exemplo para outros irmãos e para outras igrejas. Então a primeira característica de uma igreja verdadeira é aquela que recebe a mensagem com alegria, mas também é aquela que é um exemplo. Olha só, a segunda característica, nós devemos ser um exemplo. Veja que privilégio essa igreja carregava, a marca de ser uma igreja exemplar. Meus irmãos, isso não é dito de nenhuma outra igreja no Novo Testamento. Nenhuma outra igreja é tratada como uma igreja exemplar, como foi a igreja de Tessalônica. E eles se tornaram um exemplo, diz ali, para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Olha só, províncias romanas que integravam o norte e o sul, e ocupavam quase toda essa região da área da Grécia moderna. Então eles estavam dizendo, olha só, do norte a sul vocês se tornaram um exemplo para toda a Grécia. Essa humilde igreja, isso que eu quero frisar aqui, a igreja de Tessalônica era uma igreja humilde, que se torna um exemplo, se torna um tipo, uma referência, um modelo para as outras igrejas. Quando a gente pensa talvez na igreja de Tessalônica, essa igreja poderosa que recebe a mensagem com alegria, talvez a gente está imaginando um templo grande, né? Milhares de cadeiras ali, um telão bonito. Não. Essa igreja não tinha nem um edifício próprio. Quando a gente fala da igreja de Tessalônica, nós estamos falando de irmãos que estavam espalhados nas casas, que se reuniam, que saíam espalhando o evangelho por lá. Eles eram humildes, era uma igreja jovem, eram novos na fé, meus irmãos. Lembram que Paulo, por exemplo, ele planta essa igreja em sua segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, Paulo, ele escreve essa carta também. Porque depois de fugir de Tessalônica, ele foge de Tessalônica, vai para Bereia, de Bereia vai para Atenas, e depois de passar em Atenas, ele chega na cidade de Corinto. E lá de Corinto, ele escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Perceba, não havia nem terminado ainda a segunda viagem de Paulo, e ele já estava escrevendo uma carta. Provavelmente passaram 2 anos, mais ou menos, desde que a igreja foi plantada. Uma igreja de 2 anos de existência, eles já tinham se tornado um exemplo para outros irmãos. E no versículo 9, nós podemos ler, versículo 9, 1 Tessalonicenses 1:9, fala que eles deixaram os ídolos. Olha assim, as pessoas têm comentado, olha o exemplo que eles davam. As pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir o Deus verdadeiro. Olha só, essa notícia foi se espalhando. Eles romperam com o passado deles. E rompendo com o passado, eles se dedicaram totalmente para uma nova vida. E perceba, não precisa de muito tempo para isso. A experiência com Cristo, ela transforma totalmente a nossa vida, e pode ser imediatamente. Eles são a prova de que quando trata de ser igreja, o tempo talvez não é tão relevante assim. Talvez alguns de nós aqui podemos ter pouco tempo de caminhada com Cristo, mas ainda assim provar de um relacionamento profundo com Ele. Talvez alguns de nós aqui podemos apenas estar começando a nossa vida, mas a vida espiritual, mas ainda assim ter plenamente essa vida fundada em Cristo Jesus. Você pode estar dando apenas os seus primeiros passos na fé,
mas ainda assim viver coisas maravilhosas com Jesus. Sabe por quê? Porque você pode ter a Cristo como seu modelo. E tendo Cristo como seu modelo, você pode ser exemplo também para o mundo. E o resultado de receber a mensagem com alegria, seguir bons exemplos, e agora se tornar um exemplo, é ser uma igreja que realmente impacta a sociedade. Mas uma igreja realmente verdadeira, ela não é igreja se ela não possui uma característica que possuía a igreja de Tessalônica. Vamos lá para o versículo 8. Na parte A. Agora, partindo de vocês, olha só, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte. A igreja do Senhor recebe a mensagem com alegria, é um exemplo, e espalha a palavra do Senhor por toda parte. Olha só, ver aqueles que pregaram o evangelho sendo perseguidos, o perigo constante de perseguição que essa igreja sofria, vendo Paulo sair fugido ali da cidade, né? Ele sai pelas portas dos fundos, não foi um impedimento para que eles proclamassem a sua fé. Pelo contrário, mesmo sabendo que seriam atacados, não escondiam quem eram e a quem estavam servindo. E nós temos hoje os exemplos dos nossos irmãos no Irã, como foi dito, que é parte da igreja perseguida. Mesmo nas piores circunstâncias, eles não conseguem calar a palavra de Deus. Pare para estudar um pouquinho do que está acontecendo no Irã. O maior avivamento hoje na terra está acontecendo no Irã. Multidões de pessoas têm se convertido ao Senhor e vivido em perigo constante, espalhando a palavra do Senhor por toda parte. Ou como dizem as versões mais antigas, por meio de vocês a palavra de Deus soou. Olha só que interessante, como se eles fossem uma trombeta que soou, como se eles fossem um instrumento que levavam a palavra de Deus. Se eu e você queremos ser realmente parte da igreja, precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, que espalham, que soa a palavra de Deus e não palavras humanas. Porque as palavras humanas, meus irmãos, elas podem até causar emoção, podem até de certa forma causar alegria passageira, mas o que realmente transforma o mundo, o que realmente traz salvação para o mundo, o que realmente traz redenção para a humanidade, é a palavra de Deus, não é a palavra nossa. Por isso que na minha e na sua boca esteja a palavra de Deus, e que ela não esteja presa aqui, meus irmãos. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele escreve o seguinte: por causa de Cristo eu sou tratado como um malfeitor, preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Podem me prender, podem prender a igreja do Senhor, mas não podem prender a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode estar presa. E perceba, nós temos liberdade hoje na nossa nação. Por isso que em nome de Jesus, a palavra de Deus não esteja presa na minha e na sua garganta. E que possamos ser uma igreja que marca a diferença aos olhos de Deus, meus irmãos. Porque aos olhos humanos, uma igreja pode possuir outras características. Pode obter sucesso, números, status, mas se estão fundamentados em ideias humanas, se atraem pessoas com aparência de evangelho, não é isso que Deus quer. Se queremos realmente ser uma igreja de verdade, aos olhos do Senhor, é aquela que espalha a palavra do Senhor, não com filosofias humanas disfarçadas de evangelho. Tem muita coisa hoje que tem aparência de evangelho, mas não é evangelho. E infelizmente acaba minando nossa mente. Sejamos instrumentos, meus irmãos, que soam a palavra do Senhor. Não sejamos instrumentos que soam a nossa própria trombeta. Como os fariseus que soavam as suas trombetas para exaltar-se a si mesmo. Que a nossa igreja, esta igreja, seja conhecida por ser uma igreja que continua fiel às Escrituras Sagradas. E que isso seja para a glória de Deus. E Paulo diz que não somente a palavra de Deus se espalhou, vai lá no versículo 8, mas também a fé deles se espalhou. Pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Olha isso que interessante. Recém-convertidos não possuíam muito conhecimento, mas também a fé. Não somente o que eles pregavam, mas principalmente o que eles viviam, era o que impactava a comunidade. A fé deles ficou conhecida. Porque a pregação é muito poderosa, a pregação da palavra de Deus é poderosíssima.
Mas o testemunho, meus irmãos, ele impacta vidas. Ver o que Deus fez na sua vida verdadeiramente pode impactar demais uma vida. Então não se acanhe, não pense que através de você Deus não pode fazer algo, porque simplesmente pelo fato de você ser transformado por Jesus, isso faz com que automaticamente vidas sejam impactadas através de você. Seja esse exemplo, seja essa luz para o mundo. E no versículo 5, ali de 1 Tessalonicenses, vamos voltar, nós lemos os 6, 7 e 8, para nós encerrarmos. Olha o que Paulo diz: quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu a plena certeza de que era verdade o que dizíamos. É o Espírito Santo que nos faz viver. E na verdade é o Espírito Santo que traz poder a essa mensagem que cremos. Nós podemos ter muito conhecimento da palavra de Deus, mas nós precisamos, preste atenção nisso, precisamos do poder do Espírito, para que esse conhecimento se torne em prática, se torne em vida verdadeira. Quando Paulo anuncia o Evangelho aos irmãos de Tessalônica, também foi manifestado a eles o poder do Espírito Santo. Porque o Evangelho não é apenas a apresentação de uma ideia, de um conceito. O Evangelho é a operação de um poder. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê no Evangelho? Ele é o poder de Deus para você. Não é apenas uma ideia, uma filosofia que você pode seguir, não é apenas ideinhas bonitinhas e utópicas que estão em um livro antigo. O Evangelho, através da ação do Espírito Santo, é o poder de Deus no meio da igreja e ao mundo. E a pregação do Evangelho exige uma resposta. A pergunta é: como nós iremos, de forma prática, viva e eficaz, colocar em prática o que as Escrituras nos dizem? Eu te dou a resposta. Renda a sua vida ao Espírito Santo. Permita que Ele opere coisas maravilhosas na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, pode estar sentado mesmo. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, Senhor, estamos diante da Tua presença gloriosa e poderosa. Entramos com muita humildade, Senhor, mas também entramos com ousadia, entramos com confiança, entramos, Senhor, com plena e inteira certeza de fé, porque este acesso à Tua presença, Senhor, não foi conquistado por méritos nossos, mas através da obra de Cristo na cruz. O Senhor nos deu esse privilégio de estar agora diante de Ti na Tua presença, que possamos aproveitar este privilégio, Senhor, que possamos aproveitar este tempo agora, Senhor, para falar contigo, e dizer, Senhor, que nós queremos viver realmente uma vida que Te honre, ó Deus. Pai, nós queremos viver realmente o que é ser a igreja do Senhor, a igreja que coloca-se na brecha, que é inconformada com o mundo, que não se amolda aos padrões mundanos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a receber a mensagem com alegria. Talvez alguns aqui de nós temos passado por tribulações, Senhor, aflições. Deus, realmente seguir ao Senhor não é fácil, Deus. Parece que às vezes vale mais a pena seguir a vida à nossa maneira, seguir a vida segundo o conselho do mundo, Senhor. Até porque parece que com um jeitinho, do jeito que todo mundo faz, parece que é mais fácil, Senhor. Mas nós decidimos, Senhor, levar a nossa vida e fazer as nossas decisões à sua maneira e não de acordo aos nossos pensamentos. E talvez por isso muitos de nós, Senhor, já tenham sofrido tribulações por Tua causa.
Ajude, Senhor, esses meus irmãos a receberem, continuarem recebendo o Teu Evangelho e a Tua Palavra com alegria, independentemente das circunstâncias, ó Deus. Ó Pai, se chegar o dia em que a igreja brasileira for perseguida também, se esse dia chegar, Senhor, tudo que nós te pedimos é a presença do Teu Espírito Santo, porque é Ele quem irá nos dar a alegria para passar no meio das tribulações. E que privilégio, Senhor, que privilégio será, Senhor, ser considerado digno de sofrer por Tua causa. Ajuda, Senhor, a nós como igreja a ser um exemplo na nossa comunidade, onde quer que nós estejamos inseridos. Senhor, que a nossa vida passada, Senhor, seja realmente passada e as pessoas possam ver como nós deixamos os ídolos, Senhor, por causa de Ti. Como nós deixamos os ídolos que tomavam conta de nosso coração por Tua causa, Senhor. Que as pessoas vejam que vale a pena deixar tudo para Te servir. E ajude-nos também, Senhor, a espalhar a Tua mensagem com ousadia, Senhor. Nos dá ousadia, nos dá poder, porque nós somos medrosos, Senhor, nós somos covardes muitas vezes. Se qualquer coisa que nós fazemos, Senhor, não é por nosso mérito, Senhor, é o Teu Espírito Santo operando, nos dando ousadia, nos dando poder. Dá poder, Senhor, poder do céu sobre a Tua igreja, para cumprir a grande comissão, Senhor, para cumprir o Teu ID, para espalhar a Tua palavra por toda parte, Senhor, e para espalhar a fé, Senhor, que a nossa vida seja um exemplo para aqueles que estão neste mundo, Senhor. Nos dá graça para dizer sim quando todo mundo está dizendo não, e nos dá graça para dizer não quando todos dizem sim, Senhor. Nos ajuda a ser diferentes, nos ajuda, Senhor, a marcar diferença, não para mostrar que somos algo, Senhor, mas para que, como diz Mateus 5,16, assim brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Tudo que nós queremos é que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos dê graça, nos dê tudo o que precisamos para cumprir a Sua vontade. E tudo que nós precisamos está em Ti. Tudo que falta em nós, o Senhor tem em abundância. Tudo que falta em mim, tudo que falta nos meus irmãos, o Senhor tem para nos conceder, para vivermos segundo a Tua vontade. Assim, Senhor, nós oramos, e eu peço que o Senhor cuide da vida de cada um dos meus irmãos, e nos auxilie no nosso dia a dia a viver o Teu Evangelho, até que o Senhor venha por nós, ou até que a gente chegue à Sua presença. Que dia glorioso será, Senhor, quando nós podemos encontrar o dono da igreja, o cabeça da igreja, o nosso Senhor, o noivo da noiva. Senhor, que dia maravilhoso. Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor nos deixou o Espírito Santo. O Senhor nos deixou as virtudes do século vindouro, para podermos desfrutar da vida contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Se eu tenho mais 5 minutinhos, eu só gostaria de lembrar, ressaltar, fazer o convite para toda a igreja, que no dia, 4 ou 5? 4, né? É o sábado. 4 de abril, primeiro final de semana, está ali o bannerzinho. Primeiro final de semana de abril, final de semana de Páscoa. Eu gostaria de convidar toda a igreja para esse treinamento de evangelismo infanto-juvenil. Na última vez que eu estive ministrando aqui, o Senhor me levou a pregar sobre nós alcançarmos as crianças e graças a Deus, muitos irmãos foram despertados com essa mensagem, e nós acreditamos que Deus tem muitas coisas para continuar fazendo, porque Ele já faz coisas maravilhosas através dessa igreja, mas o Senhor também pode abençoar mais ainda as crianças aqui da nossa região, através do Ministério Restaurando Vidas. Então quero te convidar para o dia 4 de abril, eu sei que na sexta-feira, emendando o feriado, dá uma vontade de viajar, né? Mas se você não for viajar, fique por aqui, nós teremos esse treinamento para ativar e dar todo o suporte para a igreja continuar com o trabalho infantil, que vocês já fazem, mas agora na rua, né?
nas ruas buscando crianças para o reino de Deus. Então, está ali, 4 de abril, às 9 horas, a igreja será um evento de manhã e tarde, né? Nós teremos aqui na igreja almoço para os que irão participar, por isso precisa fazer a sua inscrição. Procure a Claudinha, que está me auxiliando com isso, a Claudinha do pastor Alexandre, procure ela para você fazer essa inscrição. Se você quiser, pode fazer diretamente comigo também no WhatsApp. Não tem nenhum custo, tá bom? O treinamento, apenas se você deseja receber a camiseta. E aí sim, o valor da camiseta é R$70. Mas se você deseja participar apenas do treinamento, venha, 0,800, tá bom? E nós teremos a presença dos nossos irmãos de El Salvador também neste treinamento. Nessa data aí nós estaremos recebendo alguns irmãos do Castelo do Rei lá de El Salvador, eles vêm para nos visitar, trabalhar, inclusive estarão aqui na igreja também no domingo, ministrando a palavra do Senhor. Então não perca, vai ser uma bênção, eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar este trabalho, tá bom? Convido a todos, mais uma vez, entre em contato com a Claudinha ou comigo, que Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém?